Queridos amigos, amados irmãos da nossa abençoada Casa do Caminho, aqui estamos para fazermos conjuntamente o estudo da tarde de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, cujo título é Buscai e Achareis. Vamos fazer a prece? Vamos. Você faz. Eu já fiz. Você fez na encolha, mas tudo bem. Senhor Jesus, amado Divino Mestre, aqui estamos para mais um momento de aprendizado, de troca, um momento tão gratificante de contato com tudo aquilo que o Senhor trouxe para a gente, através desse livro, Senhor. Que a gente consiga entrar na sintonia dos bons espíritos, que a gente consiga estarmos sintonizados nós duas e que todos os amigos, todas as pessoas que tiverem acesso a esse estudo possam se sentir confortados, alegres com esse estudo em seus corações. Que seja em seu nome, em nome de Deus, que possamos iniciar o trabalho da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, a nossa lição tem como título Observai os pássaros do céu. Não, eu ajuda-te. Ajuda-te, o céu te ajudará. Desculpe. Não tem problema. O nosso estudo inicia-se com ajuda-te e o céu te ajudará. É bom até a gente refletir bastante sobre esse título. Por quê? Porque nós queremos sempre a ajuda de Deus. Sempre. Todos os dias nós pedimos a Deus, nós rogamos a Deus. E diante de todas as dificuldades pela qual passamos, nós também pedimos, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem compaixão. Senhor, me ajuda, Senhor. Eu não estou conseguindo, eu não estou vendo a saída. Enfim, é isso que nós pedimos, às vezes, cotidianamente, dependendo da nossa dor, da nossa dificuldade, do nosso problema, do nosso sentimento de não conseguirmos, não termos a condição de conseguirmos equacionar essa dificuldade. E aí, continuamos aqui, né? No item 1. Pedi e vos será dado. Então, olha só. Observa os pássaros do céu. Ajuda-te que o céu te ajudará. E pedi que vos será dado. Então, são condições que não são pesadas, não são difíceis, muito pelo contrário. São condições de um pai amoroso voltando-se para as dificuldades e necessidades de um filho que lhe roga. E é muito interessante, né? É muito importante, vou até trocar o interessante pelo importante. É muito importante nós nos lembrarmos sempre de que Deus é o nosso Pai. Às vezes a gente pode abrir a boca e falar uma besteira assim, Deus não está me ouvindo, Deus não está me escutando. Isso não é verdade. Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso sustentador, Ele é tudo de bom, que a gente não pode nem sequer imaginar. Então, nesse momento, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. E aquele que procura, encontra. E a porta vai se abrir para ele. É preciso, então, o quê? A busca, o esforço. É preciso também o desejo de ser auxiliado. É preciso
até a humildade, que muitas vezes a gente não tem. Muitas e muitas vezes nós não temos a humildade de falar: Senhor, tem piedade de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Quando nós vamos conversar, vamos pensar assim. Nós trabalhamos no escritório. E aí nós temos lá o nosso patrão. E de repente a gente está precisando de um aumento ou de alguma coisa assim. A gente vai lá falar com o nosso patrão de qualquer jeito? Por exemplo, a gente vai falar com o nosso chefe ou nosso patrão com arrogância? Não, claro que não. Porque se a gente agir, se a gente falar com arrogância, ele vai falar assim: meu filho, olha só, aquela porta que você entrou, você pode abrir de novo e sair porque aqui não tem nada para você. Então nós não podemos agir assim com o nosso Pai, que é amoroso, que é bondoso, que é zeloso. Nosso Pai Celestial, Ele é zeloso. Ele está sempre esperando que nós voltemos a Ele, que nós nos apresentemos a Ele dizendo: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de Ti. Então, nunca vai faltar esse pão. Nunca vai faltar esse Pai. Nunca vai faltar esse amor, jamais. Isso está prometido lá atrás, depois de séculos e séculos e séculos e séculos. Mas é interessante que no momento atual que nós vivemos, ainda não confiamos, não nos entregamos a essa promessa divina. Não é uma promessa, Ana Paula é minha filha, não é uma promessa de mãe para filha, não é uma promessa de pai, de irmão para um parente, é uma promessa, sim, divina. Aquele que pedir com fé, receberá. Está difícil nesse momento que nós estamos vivendo. A pandemia está ceifando vidas e mais vidas e mais vidas. Mas vamos raciocinar. Quantas mãezinhas com seus filhinhos no colo, com seus bebezinhos, às vezes até recém-nascidos, que agasalham aquele filho, cobre com aquela mantinha, com medo da morte se aproximar. E qual é o primeiro pensamento? E logo em seguida, o maior sentimento dessas mães, ou dessa mãezinha? É justamente isso: Senhor, não leva o meu pequenino. E essa mãe roga. E a rogativa dessa mãe chega aos céus, ao ouvido de Deus. Desculpem a minha emoção, mas é como eu sou avó e tenho netinho, fica difícil a gente não correlacionar. Então, a criatura vai pedir, vai rogar: Senhor, tem piedade. Tem piedade, Senhor. Permite que o meu filhinho possa ficar aqui comigo. Ora, gente, Deus é Pai. Eu não canso de falar isso, de repetir isso. Não apenas aqui nesse estudo, não. Mas toda vez que eu passo por uma situação, uma dificuldade, eu penso nisso. Deus é Pai. Porque foi isso que Jesus nos trouxe. Jesus garantiu para nós: Deus é Pai. Pedi e obtereis. Está aqui no Evangelho, capítulo 25. Buscai e achareis, e pedi e obtereis também. Porque Deus é Pai. Aí, a gente vai para... Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta do pessoal de casa. Pergunta minha. Deus é Pai, Deus faz as coisas, né? Se a gente pedir, a gente vai conseguir. Mas todas as coisas que eu pedi, eu vou conseguir? Apenas as justas. Tá. Apenas as justas. É justo, vamos raciocinar, é justo uma mãe que tem um filho pequenininho
rogar e o filho adoece, o filho está correndo risco de vida. É justo aos olhos de Deus essa mãe pedir, rogar a Deus para que o seu filhinho, para que esse filho, essa criança não seja ceifada do seu colo de mãe? Sim, é. Por quê? Por causa do sentimento dessa mãe, por causa da fé dessa mãe, por causa da confiança dessa mãe, por causa da certeza que essa mãe tem de que Deus pode, se Ele assim o quiser, Ele, Deus, pode trazer esse bebê, esse filho de volta para os seus braços. Afinal de contas, Deus é Deus, Criador de todos nós. Mas Deus é Pai. Eu gosto muito de repetir isso sempre. Eu repito para mim mesma. Todas as vezes que eu estou numa situação que parece que está sem saída, eu repito para mim mesma: Alba, Deus é Pai. Infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso. Diga. Mais uma pergunta, então, cabe aqui. Se você está dizendo que Deus é bom, justo, infinitamente misericordioso, por que às vezes aquilo que eu peço, eu não consigo? Por que nem tudo que eu peço chega? Ou, por exemplo, por que algumas mães perdem seus filhos? Explica isso para mim. Então, nós somos espíritas. Sim. Nós somos espíritos, temos o conhecimento da doutrina espírita, né? Sabemos perfeitamente como são os acontecimentos da nossa vida. E essa nossa vida atual, ela está intimamente, diretamente, consequentemente ligada com as nossas vidas passadas. Aí, esses dias mesmo, não me lembro se foi o meu filho Vinícius, mas não tenho certeza. Mas me foi trazido assim, por que Deus está deixando que tantas crianças morram? É engraçado, né, que a pergunta, eu acho que foi o Vinícius, é engraçado que a pergunta não se relacionou com as outras pessoas, com os adultos, não. O que move o coração da gente de compaixão é justamente a morte das crianças recém-natas, né? Aí você disse, por que aquilo que eu rogo... Às vezes uma mãe que roga pelo filho não consegue, né, manter a vida do filho, ou uma coisa que você pede muito e aquilo não chega para você, mesmo você pedindo com fé. Vamos continuar com a mãe? Tá. Então, às vezes, não. Aquele espírito, né, criança ou maiorzinho, ou adolescente, ou até adulto, aquele espírito tem um comprometimento com a lei divina. Então, já estava dentro do seu planejamento reencarnatório o quê? A tarefa de se recompor. A palavra seria até outra, mas eu esqueci. Né? De se reajustar. Obrigada, Ana Paula. De se reajustar diante da lei divina. Mas por quê? Porque enquanto nós não nos reajustamos diante da lei divina, nós não temos paz. Nós não temos recursos. Recursos que eu quero dizer assim, é condição de lidar com essa dor, com esse sofrimento. Nós entramos em medos, nós entramos em uma série de situações que são consequências dos nossos atos passados e que vêm ao encontro das nossas atitudes presentes. Não é? Sim, com certeza. Então vamos lá. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análogo a esta: ajuda-te, o céu te ajudará. Então, olha que coisa interessante, né? Buscai e achareis. Buscai e achareis. Está escrito aqui no Evangelho.
Então, o que eu vou fazer? Vou pegar uma pá, vou pegar um ancinho, uma foice, uma coisa qualquer, e vou lá pro campo e vou tentar achar um tesouro, vou tentar achar alguma coisa, porque a minha situação está muito difícil e Deus falou, buscai e achareis. Pois é, se fosse tão fácil assim, a gente não estaria passando por tudo que a gente está passando aqui. Porque nós, amigos queridos, me perdoem, eu vou me colocar em primeiro lugar. Mas se vocês quiserem se colocar também, nós gostaríamos muito que Deus, através de Jesus, através dos amigos espirituais, bondosos, Dr. Bezerra, Dr. Herman, todos eles, gostaríamos muito que, ao pedirmos, digamos assim, eu pedi 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. E que diante desse pedido, que os amigos espirituais viessem ao encontro do meu desejo, porque nem sempre é o encontro da nossa necessidade. Nem sempre a nossa necessidade é o que está vigorando ali, naquele momento. Nós queremos ser atendidos de acordo com os nossos desejos. E aí, são os melhores, né? Que nem sempre são os melhores, como disse aqui Ana Paula. Nem sempre são os melhores, isso é certo. Então, o que acontece? A gente tem que pegar, né? Sob o ponto de vista terrestre, buscar e achareis, ajuda-te, o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho. É o princípio da lei do trabalho, não é para a gente ficar pedindo, por favor, doutor Herman, eu estou numa situação muito difícil, eu estou devendo a tudo e a todos, por favor, me ajuda, fazer com que eu consiga ganhar na loteria para eu poder acertar minhas contas. Também não é assim. Por quê? Porque as minhas contas, elas são consequências do meu mau uso, do meu abuso, né? Eu acho que eu mereço comprar um carro novo, ou eu acho que eu mereço comprar roupas novas, porque minhas roupas já estão fora de moda, e assim eu vou agindo. Só que chega uma hora que eu não tenho mais condição. Aí eu acho que Deus, ou Jesus, ou os amigos espirituais são injustos comigo. Porque olha só, a Ana Paula está sempre comprando uma roupinha nova. Está sempre arrumadinha, bonitinha. E eu não. Pois é. Mas está aqui, ó. Ajuda-te, o céu te ajudará. Princípio da lei do trabalho. Trabalha. Trabalha e não inveja. Trabalhe e não inveje. Porque a inveja é uma coisa muito complicada. A inveja é uma coisa muito séria. Engraçado, a gente estava conversando mais cedo, né? A questão dos relacionamentos, tudo isso tem a ver, né? Porque para você ter até um bom relacionamento, né? De trabalho, de casamento, com a família, eu acho que tudo isso tem a ver. Você tem que trabalhar para você construir aquilo. Não basta você ficar também pedindo a Deus, ajuda com a minha mãe, eu não me dou com a minha mãe, ajuda para minha mãe melhorar. Mas se eu não fizer o meu trabalho também, né? Se eu não desenvolver, tem que fazer a sua parte. Isso também não vai funcionar. É muito comum, né? É muito comum os filhos reclamarem dos pais. É muito comum. Meu pai é injusto, meu pai me batia, meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo. Existe um contexto. Esse contexto, ele pode não resolver todas as questões, todas as querelas. Mas uma coisa é certa. A gente vem com o pai certo, a gente vem com a mãe certa, a gente vem com os irmãos certos, a gente vem com os filhos certos. Por quê? Porque Deus não erra. A gente vem com todo esse com todos esses recursos, suporte, né? Com todo esse suporte.
de todas essas pessoas, aquelas que a gente gosta muito, que é fácil amar, e aquelas outras que a gente torce o nariz e que não é fácil amar. Entretanto, aquelas que é fácil amar, é muito fácil a gente lidar com elas, mesmo que sejam chatas ou rabugentas, é fácil, sempre é fácil. Mas aquelas que a gente não consegue amar, são justamente estas que nós devemos fazer o quê? Nos esforçarmos para aprendermos a amá-las. Porque se a gente não conseguir amar os nossos inimigos, ou então, não precisa ser inimigo, aqueles que nos são antipáticos, certamente, nós voltaremos, reencarnaremos, e quando a gente abrir o olho da estrada da reencarnação, eles estarão ali na fila da frente, dizendo: oi, Alba, você aí também? Que bom que eu te encontrei. Eu queria saber onde é que você andava. Que bom. E eu assim, meu Deus do céu, lá vem essa chata. Essa sou eu. Pensei que eu tinha me livrado dela. Pensei que tinha me livrado dela, mas não. Olha só. E é muito interessante porque isso também acontece com os pequeninos. Com os pequeninos, com os bebês, com as crianças. Eu tenho uma ligação muito forte, muito intensa e profunda com as crianças. E eu fico observando, toda vez que eu saio ou que eu vejo alguma coisa, eu fico observando a relação dos pais com seus filhos. Tem mães que pegam os filhos, parece que está assim, com aquela coisa mais preciosa, parece que está com Jesus no colo. E entre aspas está, né? Vamos dizer assim, não Jesus especificamente, mas está ali com o Espírito que Jesus mandou, seu tesouro, né? Agora, tem outros que faz isso. Não dá o devido amor, não dá o devido carinho, não dá o devido, não cumpre o devido dever. O que vai acontecer? Voltar, tem que voltar. Onde foi que você, em que esquina da sua encarnação, que você deixou o seu amor, que você abandonou aquele filho, que você abandonou aquele ser? Em qual esquina que você parou e que você deixou ali? É muito fácil nós amarmos, por exemplo, os nossos filhos saudáveis, perfeitos, engraçados, besteirentos. É muito fácil. É muito fácil. Agora, e aqueles filhos cujas mãezinhas têm que carregar no colo, aqui no ombro, porque eles não se movimentam, porque eles não conseguem deglutir, porque eles não conseguem segurar as questões de intestino, essas coisas. E essas mãezinhas, uma vez o Dr. Emma falou pra gente, que essas mãezinhas são as grandes heroínas de Jesus. Essas mãezinhas são as grandes heroínas de Jesus. Por quê? Elas estão consertando. Elas estão buscando e achando. Por quê? Porque lá atrás, não apenas elas, mas a maioria de nós, abandonamos a nossa tarefa. Nós abandonamos a nossa tarefa. Ou porque o filho é problemático, ou porque o filho é doente, ou porque o marido é isso, porque não importa. Isso é o nosso tesouro, é o nosso tesouro. Essa vida, essa encarnação, essa tarefa, esse trabalho, tudo isso vai fazer luz em nossas almas. Eu vou contar para vocês uma história muito rapidinha. Se não der tempo de estudar mais, a história fica como complementação. Tem um livro muito lindo. Eu emprestei esse livro e talvez eu tenha perdido lá. O título do livro é A Mãe que Desistiu do Céu. Essa mãezinha, ela tinha um filho. Ela tinha um filho.
já era um rapazote, né? O nome dele era Dito. E ela, como toda mãe, botou um apelido nele de Ditinho. Só que Ditinho não cresceu e se desenvolveu com aqueles padrões, com aquele sentimento, com tudo aquilo que a mãezinha dava para ele, com aquele alimento que a sua mãezinha dava para ele. E aí, Ditinho, besteirento, né? Como a maioria dos adolescentes, Ditinho fez o quê? Ditinho fez o quê? Entrou num bando, né? De garotos que não eram lá grande coisa e começou a praticar atos ilícitos e Ditinho acabou sendo morto. Ditinho sumiu. E a mãe de Ditinho desesperada procurando ele, mas muito, muito, muito desesperada. Ela procurou o filho em todos os lugares possíveis e impossíveis. Até que um dia ela encontra o seu filho Ditinho. Ela vai procurar uma ajuda lá no mundo espiritual. E aí ela pergunta, o senhor por acaso, lá com um amigo espiritual, o senhor por acaso tem alguma ideia o que acontece com esses meninos, O espírito disse para ela o que acontecia. Aí ela fala para ele assim, porque eu estou procurando meu filho Ditinho. E ele foi morto e eu tenho certeza que ele está aqui. Aí o espírito ficou olhando para ela e aí ela falou assim, o senhor pode achar meu filho, por favor? Aí o espírito foi procurar o filho dela. E realmente o filho dela estava lá naquela região, mas numa situação muito grave, uma situação assim, gravíssima. E ela numa condição muito elevada. Tanto é que ela trazia um pouco de luz, que é assim. E ela pedindo ao espírito, o senhor pode, por favor, me ajuda, me leve lá naquela região. Aí ele falou, mas eu não posso levar a senhora lá, não posso fazer isso. Ele falou, mas é meu filho, ele deve estar sentindo a minha falta. Ele deve estar sentindo frio, ele deve estar sentindo fome. A senhora não se preocupe. Aí ela foi e falou com ele assim, o senhor pode deixar pelo menos eu ver ele um pouquinho? Aí ele falou, não, eu posso dizer para a senhora como ele está. Como é que ele está? Então, aí ele foi dizendo como é que ele estava num lugar difícil, num lugar sombrio, diferente da senhora que está aqui, que tem aí todo esse amparo, todos esses recursos. Aí ela falou assim, eu posso pedir uma coisa para o senhor? Pode, se eu puder fazer. Então, o senhor falou que eu tenho uma condição e que meu filho está lá numa situação difícil. Então, será que o senhor pode pedir a Deus e a Jesus que eu possa trocar de lugar com meu filho? Aí o espírito ficou, não pode. Não pode fazer isso. Seu filho é seu filho. A senhora é a senhora. Mas é meu filho e ele está lá. Bom, conclusão. Ela não conseguiu trazer o Ditinho, né, para junto dela, porque ele estava numa região muito pesada e muito difícil. Mas o espírito deu a ela a permissão de ficar lá onde ele estava, né, onde ela foi se aproximando, e ficar velando pelo filho dela. Ou seja, orando, pedindo. E aí ela começou também a ajudar outros meninos e outros espíritos que estavam naquela situação do Ditinho. Então, o que esse estudo traz para a gente? É exatamente isso, né? Buscar e achareis. Em nenhum momento ninguém disse para ela que ela não procurasse. Em nenhum momento ninguém falou nada para ela. Ajuda-te, o céu te ajudará. Não foi o que essa mãezinha fez? Ela foi buscar o auxílio, ela foi buscar ajuda. Anos depois, o Ditinho estava, como é que eu vou dizer?
ele estava numa condição diferente, ele estava numa condição melhor. Por quê? Graças ao amor, à perseverança, à fé, à não desistência de sua mãezinha. Agora vamos trazer isso para a gente poder encerrar? Está na hora da gente encerrar? Então, vamos trazer isso para o nosso pai. Se a mãe do Ditinho, que era um menino que acabou se tornando um infrator, que começou a usar coisas indevidas, ela ficou ali. Foi permitido a ela que ela ficasse ali. O Espírito falou, a senhora não pode ir lá onde seu filho está, mas a senhora pode ficar aqui. E eu, sempre que tiver uma notícia, eu lhe dou. Agora vamos imaginar, e o nosso Pai Celestial? Como é que Deus agiria? Como é que Jesus agiria? Deus é Pai. Jesus é o nosso representante diante de Deus. Então nós temos que acreditar, nós temos que confiar. Nós temos que abrir a nossa mente, mas principalmente o nosso coração, porque é muito fácil a gente blasfemar na hora da dificuldade. Na hora da dificuldade, vem a revolta em nós. É muito fácil. A raiva, né? A raiva. O sentimento de injustiça, como se a muito gente forte. fosse vítima, né? Como se a gente fosse vítima ou como se a gente não merecesse mesmo aquilo. Não é só isso, né? Então, essa nossa lição, né? Buscai e achareis, ajuda-te, o céu te ajudará. Não é apenas o princípio da lei do trabalho, não. É o princípio de todas as leis, praticamente, que nos levarão ao encontro do nosso Pai. Assim como essa mãezinha que desistiu do céu. Olha só, ela tinha condição de ir para um lugar muito bom nas regiões espirituais. Mas ela desistiu desse lugar. Para quê? Para ir trabalhando, a fim de resgatar o seu Ditinho, seu filho querido. Então, é isso. O Evangelho é essa bênção. O Evangelho é esse lenitivo. O Evangelho é esse alimento que Jesus nos trouxe para que nós possamos nos sustentar na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da tristeza, na hora da dúvida, enfim, em todas as horas da nossa existência. E assim, vamos encerrando o nosso estudo. Foi um estudo diferente, né? Porque a gente fez aqui uma dupla sertaneja, né? Foi um estudo diferente. Não diferente, né? Foi um estudo especial. E que Jesus nos abençoe. Faz a prece final, Paulinha, por favor. Você estava indo tão bem, faz aí. Já fiz a inicial. Então, Senhor Deus, Senhor Jesus, Deus nosso Pai que sois todo poder e bondade, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos, sim, cumprir a nossa parte. Que nós possamos aceitar, Senhor, aquilo que é da lei do nosso Pai. Que não venhamos blasfemar, que não venhamos nos revoltar, porque tudo está certo, não tem nada errado. Aliás, tem. Quando alguma coisa está errada, é porque somos nós mesmos que as criamos. Então, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Abençoa esse nosso estudo, abençoa todos nós, e que seja em teu nome, Jesus, em nome de Maria de Nazaré, em nome de toda a equipe da Casa do Caminho, de todos os trabalhos, enfim. E acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos encerrar esse nosso estudo, esse nosso trabalho singelo na tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, irmão.